Ele cai em um sono profundo. Gente, o que é um sono profundo? O sono profundo é aquilo que domina a sua mentalidade, que domina o seu corpo a ponto de você não conseguir mais reagir. O sono profundo, ele começa em pequenas doses na sua vida. Ninguém entra num estágio de sono profundo da noite para o dia. Você não entra num sono profundo quando você quer, você entra quando você perde a força. Então, o sono profundo, ele começa em doses. Vai batendo cansaço, vai batendo a fraqueza, você vai cansando, vai perdendo a força, vai desanimando, o sono vai batendo, vai te dominando, você vai tentando reagir, não consegue, até que chega um ponto que o sono domina você. Aí você perde a força, você perde a razão. Ele domina a sua vida. Esse é o problema. Porque o sono profundo é aquele tipo de sono que domina você. É muito parecido com o pecado. O problema é que nada na sua vida começou da noite para o dia. Você não dormiu da noite para o dia. Você não apagou da noite para o dia. Veio em pequenas doses. Veio o sono, foi batendo, veio te dominando. Você foi perdendo a força e o pecado gerou domínio sobre a sua vida. O problema é que ninguém cai da noite para o dia. O pecado começa aqui, na mente. Foi dominando você. Você foi consumindo na mente. Foi se entregando à mente. E quando viu, já estava caído, meu amigo. Por quê? Porque o pecado começa em pequenas doses. Ele vai te dominando, vai se acumulando, até que chega o ponto de gerar domínio sobre a sua própria vida e você não tem mais força para reagir. Você não tem mais força para saber o que fazer. O pecado é assim, ele te torna escravo quando você começa a ceder às vontades dele, os desejos dele, sabe? Quando você se torna escravo das suas vontades, você se torna dominado por elas. Você vive pelos seus desejos, pelas suas vontades, caminhando pela sua própria cobiça. Por isso que cada um cai segundo o desejo da sua própria cobiça. Você vive compulsivamente olhando para aquilo que te faz pecar. Você vive compulsivamente olhando para aquilo que te faz cair. Você vive desejando a queda. Você deseja os erros. Você vive cada vez mais caminhando para aquilo que te faz cair. Quando você percebe, não consegue acordar. Por quê? Porque o pecado ele começa em pequenas doses. Ele não começa de maneira grande na sua vida. Ele começa em pequenas doses. Não tem nada a ver. Não, isso aí tem nada demais. Isso aí? Não, isso é tranquilo. Quando você vê, você perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de ler Bíblia, perdeu a vontade de ir para a igreja, perdeu a vontade de buscar, perdeu a vontade de clamar ao Senhor. Por quê? Porque o pecado, ele começa em pequenas doses. Ele está dominando você. Gerou domínio sobre a sua vida. Sabe? Existem coisas que você já era para ter resolvido há muito tempo. Só que você deixou crescer, acumular e gerar domínio sobre a sua vida. Você já era para ter perdoado essa pessoa há muito tempo. Só que você não perdoou. Deixou a coisa crescer, acumulou e agora você não tem mais domínio sobre certas situações. São 10 anos sem liberar perdão. 15 anos sem perdoar as pessoas que te fizeram mal. Porque lá atrás, quando você passou pelo sofrimento, quando você foi afrontado, quando passou por um problema, você era para ter procurado aquela pessoa, não procurou. Deixou teu ego falar mais alto. Deixou teu orgulho falar mais alto. O que aconteceu? Te dominou. Agora são 15 anos sem falar com o pai, 20 anos sem falar com a mãe. Por quê? Porque entrou em um estágio de sono profundo, onde você não consegue mais dominar o teu próprio sono. Quando você não domina os seus erros, os erros dominam você. Quando você não domina seus pecados, os pecados dominam você. Quando você não domina seus impulsos, os impulsos dominam você. Quando você não domina suas vontades, as vontades dominam você. Você se torna escravo delas.
Êutico entrou em um estágio de sono profundo.